isso que a gente está celebrando hoje. A ressurreição de Jesus, que acontece num domingo pela madrugada. É interessante, eu não sei se você já teve o questionamento a respeito desse tempo, 3 dias. Jesus ficou morto e ao terceiro dia, é claro, ele ressuscita. Como é que é isso se Jesus morre na sexta-feira e é enterrado antes das 18 horas? Porque 18 horas é o horário de término do dia para o judeu. Ele considera o final do dia às 18 horas. Jesus morre durante a sexta-feira, é rapidamente sepultado. José de Arimateia, um dos seus discípulos, participante do cenáculo, um homem do sinédrio, um homem com influência política, vai até Pilatos, governador da região, governador romano, pede o corpo de Jesus, tem essa autorização, ele corre junto com outras pessoas e faz o sepultamento de Jesus numa cova nova, num túmulo novo, conforme inclusive a profecia dizia. Ele é enterrado sexta-feira no final do dia. E se a gente for pensar na nossa contagem de tempo hoje, ocidental e moderna, essa conta não fecha, porque a nossa cabeça funciona com 24 horas. Mas para tirar essa dúvida que eu tinha e abrir a nossa conversa, a gente precisa saber que eles tinham uma contagem de tempo diferente da nossa, chamada pelos estudiosos de contagem inclusiva. Isso significa o seguinte: Jesus foi enterrado no final da sexta-feira. A sexta-feira ainda não tinha acabado, não eram 18 horas ainda. Como eu disse, se passasse das 18 seria sábado. Vamos supor que ele fosse enterrado, que ele tenha sido enterrado às 17 horas de sexta-feira. A contagem inclusiva, ela conta aquele período como um dia. Das 18 horas de sexta, voltando às 18 horas de quinta, tudo o que acontece nesse período se considera um dia. Ainda que faltasse 1 hora para sexta-feira acabar, eles contam aquele momento como um dia. O sábado se completa, sexta-feira 18 horas, sábado 18 horas, tranquilo. Domingo, 18 horas de sábado, teria que terminar 18 horas de domingo. Jesus ressuscita pela manhã, mas como eu disse, todo evento que acontece nesse período se conta também como um dia. Portanto, a profecia se fecha nesse sentido, porque tudo vai de acordo com a cultura e com a maneira de calcular o tempo daquela época. Mas é só uma questão esclarecedora para a gente abrir a nossa conversa. O interessante é que a Bíblia nos apresenta a ressurreição de Jesus muito claramente nos 4 evangelhos, de uma maneira muito bonita, muito especial, cada um deles com algumas características diferentes. Mas nós não podemos deixar de perceber que logo que depois que Jesus ressuscita, há uma ação contrária à divulgação da ressurreição de Jesus. Não queriam que a ressurreição fosse divulgada. E um plano ardiloso foi feito para que esse evento fosse de alguma maneira abafado. A Bíblia nos conta uma conversa que aconteceu entre os fariseus e os soldados que estavam guardando o túmulo. Você sabe que um anjo de Deus aparece ali, eles ficam apavorados de medo e eles acabam depois procurando os sacerdotes para relatar o que tinha acontecido. E olha só o que Mateus nos diz, Mateus 28:13 diz assim: instruíram os soldados, vocês devem fazer o seguinte, os discípulos de Jesus, aliás, vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Interessante isso. Eles queriam de qualquer maneira abafar o relato da ressurreição de Jesus, tinham medo de que aquilo ganhasse uma proporção, como na verdade acabou ganhando. E nós sabemos que essa situação paira sobre a ressurreição de Cristo. Não é difícil de você acessar a internet e encontrar alguém trazendo provas contrárias e mostrando que isso é um plano maluco, que realmente foi o que aconteceu, que os discípulos tomaram o corpo de Jesus e o levaram e tudo mais. Uma ação contrária a esse fato tão claro a respeito de Jesus, que ele ao terceiro dia ressuscitou. Os estudiosos dizem uma coisa interessante: para nós desmontarmos essa conspiração, no sentido
que ela desqualifica ou desmerece a ressurreição de Jesus, nós podemos observar o próprio relato dos evangelhos e ali encontrarmos fatos que nos dão certeza histórica sobre a ressurreição de Jesus. Nós não temos nenhum documento, a não ser a Bíblia, é claro, mas não temos objetos daquela época. Tudo nesse aspecto se baseia na palavra de Deus, que para nós como cristãos é suficiente. Mas os estudiosos dizem assim, se os discípulos quisessem inventar essa história, eles não teriam colocado as mulheres como as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. De forma nenhuma. Algumas pessoas maldosas dizem que Jesus apareceu primeiro para as mulheres porque ele queria que a ressurreição fosse espalhada rapidamente, não é? Mas isso é coisa da oposição, isso é coisa de gente que não tem o que falar. Mas na verdade isso é importante, sabe por quê? Porque as mulheres naquela época, elas não tinham credibilidade, basicamente nenhuma. Uma mulher não podia entrar num tribunal e ser chamada para ser testemunha. Você imagina? Ela poderia ter presenciado um crime, o testemunho dela não valia para nada, ela era desacreditada. Jesus aparece para as mulheres. Se caso essa história fosse uma história da cabeça dos discípulos, querendo criar um fato e querendo divulgar uma situação mentirosa, eles jamais registrariam isso na própria Escritura, nos próprios Evangelhos, porque eles estavam dando um tiro no pé. Quem inventa uma história não iria por esse caminho, porque estão colocando as mulheres como testemunhas, e mulher não tinha valor nenhum nesse sentido. Portanto, essa é uma maneira de nós percebermos o valor histórico real da ressurreição de Jesus. Mas como eu disse, para nós, o que nos basta é a Bíblia, é o referencial que nós temos, as Sagradas Escrituras, sobre a qual nós desenvolvemos a nossa fé e cremos realmente que Jesus ressuscitou. E crer na ressurreição, gente, é uma coisa imprescindível. Crer na ressurreição de Jesus é necessário para nós. A ressurreição de Jesus, ela confirma a nossa fé. Fundamentalmente é isso sobre o que nós estamos falando e o que nós estamos comemorando hoje. A ressurreição de Jesus confirma tudo aquilo que nós cremos. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil e a fé que vocês têm também é inútil. Portanto, é necessário crer na ressurreição, porque se nós não crermos, a nossa fé é inútil. A palavra fé usada por Paulo aqui lá no original grego é a palavra pistis ou pistis, a convicção ou fé de que Jesus é o Messias, através do qual nós obtemos a salvação eterna no reino de Deus. É a nossa fé em Jesus como Messias e a nossa fé em Jesus como aquele que operou uma obra redentora completa sobre a humanidade. É disso que nós estamos falando. Às vezes nós olhamos para a ação de Jesus na cruz, a ação redentora de Jesus, e nos lembramos bastante da salvação. É claro, Ele nos salvou realmente, nos salvou da morte eterna e nós temos convicção disso. Mas a obra redentora de Jesus foi muito mais ampla. Ele mesmo disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Coisas que nós às vezes nem acabamos percebendo muito, são atingidas pela obra redentora de Jesus na nossa vida. E é uma obra de libertação, de transformação, que opera realmente na vida do ser humano por completo. Nós precisamos nos lembrar que a queda nos estragou completamente. A queda, a decisão que nós como humanidade tomamos de nos rebelarmos contra Deus, nos estragou. Ela estragou a nossa relação com Deus, ela estragou a nossa relação com o próximo, ela estragou a nossa relação conosco mesmo, ela estragou a nossa relação com o mundo criado e maravilhoso feito por Deus, ela nos estragou. E a obra redentora de Jesus, portanto, abrange a restauração de tudo isso, de tudo isso. Não há nada que não possa ser alcançado
e que esteja estragado pelo pecado, que não possa ser alcançado pela obra redentora de Jesus na cruz, confirmada pela ressurreição do nosso Senhor Jesus ao terceiro dia. Quando a gente vê a história da ressurreição, Jesus ele ressuscita e começa a fazer algumas aparições, não é? Baseado nesse momento da ressurreição, pós-ressurreição, onde Jesus aparece e conversa com algumas pessoas, eu quero propor um caminho aqui para nós pensarmos sobre essa obra redentora de Jesus, na vida dessas pessoas descritas no texto bíblico e na nossa vida também, na vida da humanidade. Jesus fez e continua fazendo uma obra maravilhosa na vida de todos nós. Então eu quero primeiro destacar o encontro de Jesus com a primeira testemunha ocular da ressurreição, que foi Maria Madalena. Maria Madalena foi a primeira pessoa que viu Jesus depois de ressuscitado. Diz Marcos 16, 9. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo pela manhã, ou no domingo de manhã bem cedo, melhor dizendo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena. Perdão, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Observando a vida de Maria Madalena e a obra de Jesus na sua vida, quando eles se reuniram, se conheceram e quando Jesus agiu sobre a vida dela, nós podemos crer, perceber e ter isso como certeza, que a ressurreição de Jesus confirma a nossa libertação das mãos de Satanás. Porque foi isso que ele fez com essa mulher. Maria Madalena é uma personagem interessante. Pairam algumas dúvidas sobre ela. Algumas pessoas acham que essa Maria Madalena, apresentada em Lucas 8, versículo 2, como uma das mulheres que seguia Jesus e de quem foram expulsos 7 demônios, alguns acham que essa mulher é a mesma apresentada no capítulo anterior de Lucas, que lavou os pés de Jesus, que ungiu os pés de Jesus, e que é apresentada pelos presentes ali naquela reunião como uma pecadora, uma prostituta. Alguns acham que é a mesma mulher. Os estudiosos divergem. Alguns acham que sim, outros acham que não. A igreja acabou de uma forma oficializando essa personagem como a mesma, mas pairam várias dúvidas a respeito disso. Mas na verdade isso também não importa muito. O que importa é que aquela mulher, Maria Madalena, como diz o texto, foi liberta de 7 demônios. Ela vivia uma vida opressa, tomada por demônios. Uma mulher que foi alcançada por Jesus, liberta por Jesus. Uma situação realmente maravilhosa que mostra o poder libertador de Jesus sobre a vida daquela mulher e sobre a vida de cada um de nós. Uma pessoa endemoniada, uma pessoa tomada por demônios, eu não sei se você já teve a triste experiência de conviver com isso, é uma coisa realmente pavorosa, não é? Aquele tipo de manifestação demoníaca que nós conhecemos. A pessoa tem a sua personalidade tomada. É impressionante, né? Muda a voz, muda o jeito de falar. O demônio, aquela entidade demoníaca toma conta da vida da pessoa. O mal se apresenta talvez uma das formas mais tristes e terríveis de ver alguém tomado pelo mal, é ver alguém endemoniado. Agora, não é somente dessa maneira que os demônios se apresentam, não é? Não é só dessa maneira que os demônios tomam conta da vida das pessoas. Demônios trabalham de várias maneiras. Tem gente que está endemoniada e é dirigida para o crime, é dirigida para o vício. Ainda que aquela manifestação tradicional não aconteça, você percebe ali a ação de demônios tomando a pessoa e a encaminhando para o mal, não é? Tentando destruí-la, tentando ferir quem está do seu lado e agindo com o propósito de apresentar o mal na sua maior essência, da sua pior forma possível. Foi assim com Maria Madalena. É assim com as pessoas hoje que são tomadas pelo mal, pelo diabo, pelos demônios, que estão presentes nesse tempo e que operam sim, ainda que a gente às vezes não goste de pensar muito nisso, mas essa é uma realidade. O detalhe, para nós observarmos nisso,
é que ao encontrar-se com Jesus, Maria Madalena é liberta. Ela sai das mãos daqueles demônios e ela é liberta, se torna uma seguidora árdua, fiel de Jesus. Os discípulos fogem, ela fica aos pés da cruz. Jesus aparece para ela. A primeira testemunha ocular da ressurreição é uma mulher ex-endemoniada. Que obra espetacular é essa? A obra redentora e libertadora de Jesus. Que acontece na vida da gente, que acontece na vida do ser humano, porque sem Deus nós estamos nas mãos das trevas, nas mãos do mal, nas mãos de Satanás. Não há meio termo, gente. Essa é uma realidade que a Bíblia apresenta de uma forma muito clara. Lá em Atos 26, 17, diz assim: sim, eu o envio aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Paulo está dando seu testemunho a respeito da sua ressurreição, e ele retrata as palavras que Jesus disse a ele: vá pregar para os gentios, para eles saírem das trevas para a luz. Vá pregar para os gentios, para eles saírem das mãos de Satanás para Deus. E essa é uma realidade que nós não podemos esquecer. Longe de Deus, sem sermos alcançados pela graça e misericórdia do Senhor, estamos na mão do diabo. Estamos à mercê do mal, estamos nas mãos das trevas. É o que a Bíblia nos diz. E por mais bonito que seja nós vermos alguém praticando bem, fora do âmbito do Evangelho, longe de Jesus, e o bem se apresenta longe da igreja, se apresenta longe de Jesus, é claro, nós não podemos nos enganar. Aquele que não está em Cristo não é nova criatura. As coisas velhas não se passaram, está nas mãos do diabo. A gente não gosta muito de falar disso, mas é uma grande realidade. Na verdade, o que nós precisamos perceber, então, é essa transição maravilhosa, operada por Jesus na vida de todo aquele que crê, arrancando as pessoas das mãos do diabo. Colossenses 1,13, Paulo diz: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Obra libertadora. Se você foi alcançado por Jesus, uma obra libertadora aconteceu na tua vida. Uma obra libertadora aconteceu na minha vida e ninguém mais pode fazer isso. Quando celebramos a ressurreição de Jesus, celebramos essa ação libertadora que aconteceu na vida de cada um de nós. Então, hoje é Páscoa, hoje é ressurreição, graças a Deus, fomos libertos pela obra redentora do Senhor, confirmada pela sua ressurreição ao terceiro dia. Amém? Então, nós precisamos sempre nos lembrar a respeito disso. Segunda coisa que eu gostaria de destacar, segundo personagem, não tem a ver com importância, é só o segundo personagem que eu achei bacana nós destacarmos, é a figura de Pedro. Pedro é uma pessoa interessante e nós precisamos nos lembrar de Pedro de uma maneira especial. Diz o texto bíblico em João 21 o seguinte: é o momento onde Jesus ressurreto vai se encontrar com Pedro. Lembre-se, ele se encontrou com Maria Madalena, ele apareceu para os discípulos e em um certo momento ele se encontra com os discípulos na praia e tem essa conversa com Pedro. Olha o que diz o texto bíblico. Pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então, alimente as minhas ovelhas. Eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outros o vestirão e o levarão para onde você não quer ir. Esse encontro de Jesus com Pedro confirma, através da sua ressurreição, a obra restauradora
do coração humano. Jesus também restaura o nosso coração, as nossas emoções. Como eu disse, a obra redentora abrange todas as áreas, nos liberta e nos restaura emocionalmente. Pedro, nesse momento, ele estava um caco, um lixo, se sentindo o pior dos homens. Pedro sempre foi muito volátil, né? Muito volúvel, é um personagem interessante, ele dava uns palpites meio fora, umas bolas fora, assim de vez em quando, né? Jesus, por exemplo, começa a dizer aos discípulos, olha, está chegando a hora que eu vou morrer, e eles vão me prender, eles vão me matar, mas isso precisa acontecer, e Pedro fala, Jesus, relaxa, para de falar essas coisas, né? Take it easy, calma aí, assim, Pedro era muito emotivo, muito, assim, regido pelas emoções. E aconteceu que nós sabemos muito bem que Pedro negou Jesus. Apesar do aviso, apesar de Pedro ter dito, não, eu jamais vou te negar, ele negou. O texto bíblico nos fala sobre isso. Lucas 22, 60. Pedro, porém, respondeu, homem, eu não sei do que você está falando. É a terceira negativa de Pedro. E no mesmo instante o galo cantou. Então, o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Não queira imaginar ou compreender a dor que Pedro sentiu. Não queira. Ele devia estar carregado de um sentimento de amargura, se sentindo imperdoável. Não era possível alguém tirar aquilo da vida de Pedro. Por isso Jesus faz questão de procurá-lo. Talvez como ele tenha feito questão de aparecer para Maria Madalena, confirmando a libertação, ele aparece para Pedro confirmando ali uma obra de transformação na vida daquele homem. E ele naquela conversa, é uma conversa interessante, porque o português nos priva de entendermos a profundidade daquela conversa. Quando Jesus pergunta 3 vezes, ele faz isso a Pedro, você me ama? Jesus usa a palavra agapau, a palavra derivada do ágape, que é aquele amor de entrega, aquele amor completo, aquele amor sacrificial. Então Jesus pergunta assim, Pedro, você me agapau? E Pedro responde assim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Ou seja, Jesus, tu sabes que eu não consigo te amar como o Senhor me ama. O Senhor me ama, ágape, eu te amo, filéu, amor de consideração, amor de amigo, eu não consigo. E aquilo aconteceu por 3 vezes, e nas 3 vezes Jesus disse, tudo bem, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Tudo bem, Pedro, relaxa. Eu estou aqui para te dizer que eu te amo, apesar da sua falha, apesar do seu erro, apesar de você ter me negado, eu te amo. Eu fiz questão de aparecer aqui e tratar o teu coração, porque com certeza Jesus sabia de toda a dor que Pedro carregava. Quantas vezes nós também não somos assolados por erros que cometemos e a pressão que esses erros geram em nós é impressionante. Às vezes nós somos os nossos próprios juízes, né? Erramos, nos condenamos, nos sentenciamos e do lado de cada história pensamos talvez como Pedro tenha pensado, não sou digno, não posso, eu sou errado, eu sou pecador, Jesus não me ama assim, eu preciso ser alguém mais correto para Jesus me amar assim. E entramos no mesmo ciclo de destruição e de peso que talvez Pedro estivesse vivendo ali. E a gente vai convivendo com as pessoas e conversando com elas, e eu vou dizer para você, uma das coisas mais difíceis é você trabalhar com alguém que não consegue se perdoar, com alguém que não consegue perceber o amor de Deus sobre a sua vida, com alguém que vive completamente, constantemente acusado, se vigiando, porque qualquer erro se torna uma pressão absurda sobre a vida da pessoa, e a condenação vem, e é claro, agora há pouco falamos do diabo, e ele trabalha em torno disso,
potencializando essas situações, oprimindo as pessoas, colocando opiniões e cargas que nós nem imaginamos, e a gente acaba pressionado, acusado, triste, se sentindo incapaz de receber o perdão de Jesus. Mas Jesus, ao aparecer a Pedro, nos dá esse entendimento de que a obra redentora, ela também atinge a nossa alma, o nosso interior, as nossas emoções. E Jesus quer fazer essa obra porque Ele continua fazendo, fez antes da sua morte, fez após a sua ressurreição, e hoje o Espírito Santo continua operando no meio da igreja para nos fazer entender que nós somos perdoados em Cristo Jesus, amados por Jesus, que se entregou por nós. E esse é um problema às vezes dentro da igreja, porque nós temos dificuldade de assimilar o que é o Evangelho da Graça. Temos uma luta imensa a respeito disso. Gente que não consegue se sentir amado por Deus, se não fizer alguma coisa para que Deus o ame. Como se alguma coisa que eu faça pudesse mudar o amor de Deus por mim, tanto para mais quanto para menos. A gente já falou tantas vezes a respeito disso. Mas hoje é um bom dia para nós pensarmos a respeito desse movimento de acusação e de pressão e de opressão que tantas vezes nos alcança, e celebrarmos a ressurreição de Jesus como um sinal de que nós somos curados em Jesus, perdoados por Jesus, abraçados em nossas falhas, abraçados em nossos pecados, transformados, lavados pelo sangue do Cordeiro e levantados dia a dia para continuarmos caminhando no nosso processo de santificação e de transformação que o Evangelho faz em cada um de nós. Há um autor cristão, um autor chamado Brennan Manning, que eu gosto bastante dele. Ele não é muito reconhecido pelas pessoas mais ortodoxas em algumas coisas, porque ele fala justamente desse amor. E em um dos seus livros ele disse assim: Jesus vem não para o super espiritual, mas para o vacilante e o enfraquecido, que sabe que não tem nada a oferecer, mas que não é orgulhoso demais para aceitar a esmola da graça admirável. Ao olharmos para cima, ficamos surpreendidos por encontrar os olhos de Jesus abertos em assombro, profundos em compreensão e gentis em compaixão. Num primeiro momento, o olhar de Pedro com Jesus o condenou, ele se sentiu condenado, mas naquela conversa eu não tenho dúvida nenhuma de que o olhar de Jesus para Pedro foi o olhar amoroso, o olhar acolhedor, o olhar reparador, o olhar que cura e que repousa. Esse mesmo olhar repousa e está sobre cada um de nós, e o sinal disso tudo é a ressurreição de Jesus sobre as nossas vidas. Em terceiro lugar, eu quero te falar sobre os discípulos de Emaús. Você deve se lembrar dessa história também. Jesus teve muitos discípulos e na hora da sua morte eles fugiram. Na hora da sua morte eles temeram e fugiram. E o livro de Lucas nos mostra a história de 2 discípulos que estavam indo de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. Eles estavam indo embora, chateados, tristes. Diz assim o texto bíblico: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Aqueles homens estavam enfraquecidos, aqueles homens estavam decepcionados, aqueles homens estavam arrebentados nas suas convicções. Eles que andaram 3 anos com Jesus, conviveram com Ele, aprenderam com Ele, tinham expectativas a respeito da sua ressurreição, da sua obra. Apesar de serem expectativas erradas, eles estavam ali machucados porque tudo que imaginavam que iria acontecer, não aconteceu. Estavam fragilizados. E assim como Jesus aparece para Maria Madalena, conversa com Pedro, ele vai atrás desses homens, enfraquecidos, fragilizados, machucados. Isso nos dá o entendimento de que a ressurreição de Jesus reafirma o seu interesse pelos fracos, pelos oprimidos, pelos machucados, pelos decepcionados.
E como tem gente assim na igreja? Como tem gente machucada na igreja? É interessante porque esses homens não conseguiram compreender o que Jesus havia dito e se decepcionaram por isso. Esperavam um Messias que levaria Israel a uma libertação completa do jugo romano. Era isso que eles esperavam. Jesus vai fazer uma coisa louca, vai levantar um exército, a gente vai sair debaixo do jugo romano, vai ser demais. Daqui a pouco Jesus está sendo preso, daqui a pouco Jesus está sendo condenado, daqui a pouco Jesus está sendo crucificado e morre. Eles se decepcionaram, porque entenderam o Evangelho, aliás, entenderam a mensagem de Jesus de maneira equivocada. E às vezes dentro da igreja, é o que nós tanto encontramos gente machucada. Às vezes porque entenderam o Evangelho de forma errada, porque o Evangelho lhes foi apresentado de forma errada. Não é difícil a gente atender gente aqui desse jeito. Aliás, é o perfil da nossa comunidade, né? A gente recebe muita gente machucada pelo sistema opressor, religioso, que o cristianismo de hoje pratica sem dó de ninguém. Explorando as pessoas, oprimindo as pessoas, arrancando delas o que elas têm e descartando como lixo. E graças a Deus, elas encontram aqui, não porque sejamos melhor do que ninguém, mas é o caminho que nós escolhemos, um ambiente acolhedor. E assim, hoje pela manhã ainda estava conversando com uma pessoa extremamente ferida e machucada. E Jesus se importa com esses, com os feridos e com os machucados. É impressionante. Esta semana, pensando sobre a ressurreição de Jesus, me lembrei que os anjos aparecem no nascimento de Jesus e anunciam seu nascimento para os pastores. Pastores eram excluídos pela religião, não podiam participar dos rituais no templo, essa coisa toda. E Jesus aparece primeiramente para uma mulher na sua ressurreição. Mulheres, como eu disse agora há pouco, desprezadas, largadas de lado, impossibilitadas também de participarem do sistema religioso da época. Olha que coisa, gente. Jesus nasce e o anúncio é feito para os pastores. Jesus ressuscita e o anúncio é feito para as mulheres. Por quê? A evidência clara. Jesus se preocupa com os machucados e feridos. Jesus vai atrás daqueles que estão desiludidos com o sistema. E a ressurreição, nesse sentido, nessa aparição para esses homens ali no caminho de Emaús, nos dá a certeza de que quando estamos fracos, abatidos, machucados e decepcionados, ainda que ninguém dê bola para nós, ainda que ninguém tenha olhares para nós, os olhares de Jesus estão sobre a nossa vida. O cuidado de Jesus está sobre nós e Ele nos alcança, nos resgata na nossa limitação, na nossa chateação, no nosso medo, na nossa depressão, na nossa tristeza, vai até lá e opera uma obra na nossa vida, e a ressurreição nos dá essa convicção. O incrível, irmãos, é que nessa história Jesus conversa com aqueles homens e eles não percebem Jesus. Eles vão conversando com Jesus, você não está sabendo o que aconteceu lá em Jerusalém, papapá, eles estão falando de Jesus para Jesus, eles não sabem. E sabe quando Jesus se revela a eles? Quando eles sentam na mesa e partem o pão, aí tipo assim, ó, é Jesus. A obra de restauração das nossas vidas, da nossa vida, acontece dentro do corpo, acontece no meio da igreja, acontece no partir o pão, acontece na comunhão. É assim que nós somos alcançados por Jesus. Por isso que Ele deixou a sua igreja, organismo vivo, que tem uma ação sobrenatural, um organismo sobrenatural, que opera e que alcança, quando age adequadamente, na vida dos fracos, na vida dos tristes, na vida dos decepcionados com a religião. Se você é um deles, agradeça a Deus e se alegre, porque hoje a gente está celebrando a ressurreição de Jesus, que nos alcançou, ainda que estivéssemos envolvidos e machucados pela religião. Louvado seja o nome do Senhor. E em último lugar, a gente precisa falar de uma pessoa icônica, de um símbolo. Quando a gente fala de ressurreição, a gente lembra de quem? Tomé. É uma figura importante, não é?
Tomé. João 20, 29. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem me ver. Você sabe bem a história de Tomé, que não acredita que Jesus ressuscitou, faz essa declaração depois de Jesus ter aparecido a alguns discípulos, e alguns dias depois, Jesus volta e se apresenta para ele. Já pensou, gente? Você está assim num lugar, você soltou um negócio assim há uma semana atrás, e Jesus aparece e fala: vim aqui falar com você, toca aqui, ó, passa a mão aqui na minha ferida, vê o buraco que eu tenho aqui do lado. Você está vendo, Tomé? Você está vendo que sou eu? Jesus quer tratar o coração de um homem que não conseguia crer. Apesar de ter andado com Jesus, convivido com Jesus, Tomé não conseguia crer. Haviam barreiras interiores nele, haviam dificuldades que foram geradas com certeza pela própria vida, pela própria caminhada de Tomé, coisa muito comum em nós também. Porque às vezes nós convivemos com Jesus, convivemos dentro de uma igreja, convivemos com o Evangelho, às vezes a vida toda. Mas em muitos momentos somos tomados por uma incredulidade impressionante. Não conseguimos crer. A religião às vezes nos cega, a dureza da vida nos cega, as dificuldades pelas quais passamos nos cegam, e a vida é difícil mesmo, a vida é complicada mesmo, e às vezes nos falta aquela fé. Não é privilégio dos discípulos essa situação, ela acontece com a gente também. Decepcionados, frustrados, machucados, feridos, embrutecidos pela vida, acabamos nos perdendo na nossa fé. E Jesus alcança também aqueles que não têm fé. É bacana você perceber alguém que deseja crer. É bonito. Ao contrário daquele que se entrega à incredulidade, tem aquele que deseja crer. E eu creio que no nosso meio tem muita gente que, apesar de não crer, quer crer, quer acreditar, deseja alcançar Jesus com o seu coração, deseja crer na obra redentora de Jesus, mas não consegue. E a gente pode perceber, finalizando aqui a nossa conversa, essa preocupação de Jesus também com aqueles que querem crer. Ele vai procurar Tomé, ele vai alcançar aquele homem na sua fragilidade, na sua limitação, para dizer para ele: eu estou vivo, Tomé, eu estou aqui, foi assim mesmo que aconteceu. E eu espero, se você está aqui passando por alguma crise de fé, que Jesus apareça para você hoje, que Jesus se revele a você hoje, porque o Jesus que apareceu para Tomé é o mesmo que nós seguimos e servimos hoje, que ao terceiro dia ressuscitou e venceu a morte. É Ele. E com essas ações maravilhosas, Jesus fecha. Aliás, ele faz muitas outras aparições, aparece bastante mesmo, muita gente que esse povo depois vai testemunhar de Jesus, até que os escritos, os evangelhos começam a ser registrados. Mas a tradição oral é que valeu naquela época. Essas pessoas começaram a contar, elas contavam os encontros delas com Jesus. Mas, observando esses 4 encontros, nós podemos ter um pouco de uma ideia um pouco melhor, maior, a respeito da obra redentora de Jesus, realizada por nós na cruz e confirmada pela sua ressurreição. Isaías escreveu o seu livro, profeta do Velho Testamento, 700 anos antes de Jesus nascer. E ele é um dos profetas que apresenta palavras incríveis a respeito de Jesus. E ele diz, Isaías 61:1, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus,
para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Jesus, certo dia, entra na sinagoga lá em Jerusalém, abre a Torá, o rolo, identifica esta palavra, lê essa mesma palavra e diz: hoje essa profecia se cumpriu, porque Ele é aquele que veio fazer essa obra completa na vida de cada um de nós. Isso é Páscoa, gente, isso é celebração, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E que o nosso coração saia daqui cheio de alegria e de convicção de que tudo isso aconteceu e continua acontecendo sobre cada um de nós. Hoje o Espírito de Deus age, cura, liberta, transforma, alcança os deprimidos, alcança os incrédulos, alcança os machucados. Essa é a obra redentora, selada e confirmada pela ressurreição do nosso Senhor Jesus. E louvado seja o nome dele. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória.